Atura ou surta? Vai ter Vasco no Maracanã. Vem comigo que eu vou te explicar a cronologia de toda essa treta e o absurdo que estão fazendo com São Januário. A novidade você já sabe. Eu até comentei aqui que o Vasco iria pedir para jogar a partida diante do Galo no dia 20 no Maracanã e que eu esperava que todas as partes fossem sensatas. Mas, como diria o poeta, tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. E para variar, com essa questão do Maracanã, a pedra é, de novo, a dupla Fla-Flu, que não permitiu que o Vasco exercesse seu direito extremamente claro no TPU. O TPU, que para quem não sabe é o termo de permissão de uso, e que nele diz que Flamengo e Fluminense, se não estiverem jogando no Maracanã naquele dia, precisam obrigatoriamente permitir que Vasco, Botafogo, que os clubes cariocas exerçam seu direito e joguem no estádio que é público, ou seja, foi reformado, foi construído com dinheiro do povo, seu, do contribuinte. E diferente de uns e outros, até usando essa foto da partida ano passado que o Vasco lotou na Série B contra o Cruzeiro, a gente só pede o Maracanã para lotar. Mas, depois que a duplinha não liberou o Vasco de exercer o seu direito e jogar no estádio, o clube conseguiu uma liminar que o permitia jogar no Maracanã no domingo. E ontem, no final do dia, curiosamente, um desembargador tricolor, que era sócio do Fluminense até tomar essa decisão, depois ele cancelou o sócio torcedor, decidiu em favor deles e não permitiu que o Vasco jogue no Maracanã. Lembrando aqui que nessa treta toda, o Vasco já pediu 5 vezes para jogar no estádio e as 5 vezes a justiça entendeu que o Vasco estava correto. Obviamente, e como já era esperado, o Vasco iria recorrer. Tanto é que recorreu e acabou de sair que o Vasco venceu. Explicando aqui em termos mais técnicos, pode-se dizer que o desembargador concedeu uma liminar no mandato de segurança do Vasco, restabelecendo a decisão do juiz de primeiro grau que autorizava a realização do jogo no Maracanã. Sendo mais direto aqui, pela 6ª vez consecutiva, a justiça dá ganho de causa ao Vasco. Por que será, né? Lembrando que o Vasco poderia simplesmente jogar em São Januário e não entrar nessa treta, mas o poder público também impede o clube da Colina de jogar na sua colina histórica, justamente por outra decisão muito arbitrária e estranha. E eu até coloquei aqui na íntegra um motivo pelo qual eles dizem que São Januário não pode receber jogos. Eu vou ler, porque é tão absurdo que vocês vão achar que eu tô mentindo. Falta de condições na operação atual, partindo da área externa à interna. Vê-se que todo o complexo é cercado pela comunidade da barreira do Vasco. E daí? Qual o problema? Não pode ser cercado de uma comunidade? O que você está alegando com isso? Não se preocupa, eles não só alegam, como eles terminam, de onde houve comumente estampidos de disparos de armas de fogo oriundos do tráfico de drogas lá instalado. Eu tô ficando maluco ou ele tá fazendo uma associação aqui indireta entre o crime e o fato de ter uma comunidade ali? Ele tá afirmando que por ter uma comunidade, ela comporta pessoas criminosas. É isso mesmo? É sério? E vamos terminar. Esse aqui é a cereja do bolo. São ruas estreitas, sem área de escape, que sempre ficam lotadas de torcedores, e aí ele termina ali no final, embriagados. A quem escreveu isso, eu agradeço a crítica construtiva, porque eu já bebi ali nos arredores de São Januário. Da próxima vez, eu irei com meu chá. Vou tomar meu chazinho para acompanhar o Vasco, um chazinho de camomila. Pode ser mais adequado? Ou vai interditar mesmo assim? E a pessoa que escreveu isso aqui tomou tanto cuidado que ainda colocou "houve comumente estampidos" com H, Isso aí seria o verbo ouvir, ou seja, não tem H. Realmente nota-se que a pessoa foi muito cuidadosa ao escrever isso aí. Podia estar menos preocupado com a barreira e mais preocupado com o próprio texto na sua decisão. O vídeo ficou um pouquinho maior do que a gente costuma fazer, Mas esse assunto é muito sério e precisa ser falado. Principalmente, você também, torcedor, todo mundo que tem voz ativa precisa relatar o absurdo que está acontecendo. Isso parece uma perseguição descabida ao Clube de Regatas Vasco da Gama, que, como a gente sabe, sempre incomodou. Mas não tem problema, a gente venceu o preconceito com a resposta histórica e a gente vai vencer de novo. Vocês não vão tirar o povo dos estádios. E apesar desse tipo de decisão, cenas como essa vão voltar a acontecer. A gente vai botar nossas crianças, a gente vai botar o povo, a gente vai botar os representantes da população no estádio, doa quem doer.
Agora comenta aqui pra mim, qual é a sua opinião sobre o assunto? E no mais, você já sabe, me segue no Maisinho, que eu trago resumos e conteúdos super diretos do Vasco pra você durante a semana. Aquele abraço!